Olá, eu sou a Milene do canal Entre Viagens e Livros e hoje eu trago para vocês a tag Já Faz 84 Anos. Eu vi essa tag no canal do Christian Assunção, eu vou deixar o link aqui para o canal dele. E essa tag é relacionada ao filme Titanic, quando a Rose, já bem velhinha, ela diz já faz 84 anos, né, para contar a própria história. Bom, então, de maneira geral, essa tag ela é relacionada a livros antigos ou leituras que nós fizemos há muito tempo. E eu tomei a liberdade de fazer uma pequena modificação, porque algumas perguntas que o Christian criou eu considerei que não tinham muito a ver com a relação do tema. Então, eu vou responder aqui apenas aquelas que eu acho que realmente tem a ver aí com os 84 anos. A primeira pergunta, então, é um livro que você abandonou há muitos anos. Eu não tenho nenhum livro que eu abandonei assim há muitos anos. Eu tenho este livro aqui, que se chama As Últimas Testemunhas, da Svetlana Alexievich, que é uma escritora incrível, ela tem trabalhos excelentes, inclusive esse livro é muito bom. Eu nem sei por que eu abandonei, né? Na verdade, assim, na época em que eu comecei a fazer essa leitura, era uma época em que eu não estava conseguindo focar muito bem em livros com assuntos muito pesados, por conta da situação que a gente estava passando e tal. Se eu não me engano, foi no começo da pandemia que eu escolhi para ler esse livro, então já era uma época bem tensa. E, enfim, eu abandonei, né? Não consegui dar continuidade. Eu até tenho aqui marcado, ó, parei na página 62 e eu preciso retomar essa leitura porque, afinal de contas, é um livro excelente e já tá aí faz uns 2 anos parado. Gente, eu quero pedir desculpas pela minha voz, porque, na verdade, assim, eu já fiquei um tempão sem gravar vídeo esse mês, né? Eu tinha feito toda uma programação pro mês e perdi toda a programação porque eu fiquei sem voz totalmente, o médico me proibiu de falar, eu já comentei sobre isso no último vídeo. E agora eu tenho voz, né? Eu tô falando normalmente, mas eu fico rouca. E se eu for esperar passar essa rouquidão, eu não vou gravar vídeo nunca, eu vou ter que esperar acabar o inverno. Porque eu sou professora, eu uso muita voz e nessa época em que o tempo fica seco, eu fico sempre sem voz ou rouca. Então, fazer o que? É a realidade do momento. Eu me lembro daquela cena do Friends, não sei se vocês assistem, eu amo Friends. E tem uma cena em que a Phoebe tá doente, ela tá com gripe, ela fica rouca e aí ela acha que a voz dela tá linda, tá super sexy e fica cantando, fazendo pose e tal. Eu tô bem diferente da Phoebe, né? Minha voz só tá rouca, mas não tá nada bonita. Bom, vamos lá, vamos continuar porque já fugi do assunto aqui. A segunda pergunta é: um livro que todo ano você diz que vai ler, mas não lê. E esse livro, gente, é O Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt. Eu tenho muita vontade de ler esse livro. Eu comprei ele quando eu estava na faculdade, se eu não me engano. E então foi mais ou menos, eu entrei na faculdade em 2006, foi mais ou menos entre 2006 e 2009, né? Não sei exatamente em qual ano. Eu tenho muito interesses em livros que retratem aí um pouquinho desse período da Segunda Guerra Mundial, ou do nazismo mais especificamente. E aqui a Hannah Arendt faz toda uma reflexão filosófica sobre o mal, né, sobre a origem desse problema. Por isso que, inclusive, o subtítulo do livro, né, é Um Relato sobre a Banalidade do Mal. Eu tenho muita vontade de ler e eu não sei por que todo ano eu acabo adiando essa leitura. E vamos ver, quem sabe, né? Eu coloquei ele como um dos livros que eu tenho aí a meta de ler antes dos meus 35 anos, e eu vou fazer 35 anos no ano que vem, então preciso fazer essa leitura em breve. A próxima pergunta é o livro mais antigo da estante. Para responder a isso, eu vou usar 2 livros, é uma pequena roubadinha que eu vou dar aqui. O primeiro livro que eu quero mostrar é o meu livro mais antigo, o livro que eu tenho há mais tempo, que é O Rei Midas. Eu ganhei esse livro quando eu estava na pré-escola e acho que nem tem o ano aqui dentro, não tem, mas ele tá até amassadinho assim, tá vendo? Só que eu amo demais esse livro, essa história. Eu li quando eu era muito pequenininha, né? Se eu não me engano, eu tava, na época a gente chamava de pré-3, e foi quando eu aprendi a ler, e aí ganhei esse livro, ganhei vários outros, esse foi o primeiro, então eu tenho assim um carinho muito especial por ele, guardo ele aqui. Um dia espero poder ler essa história para os meus filhos. Então, esse é o meu livro mais antigo. Mas aí eu tenho um outro livro aqui, que é o livro de publicação mais antiga que eu tenho aqui na estante, que é Os Pensadores, do Marx. Eu comprei esse livro num sebo enquanto eu estava fazendo o mestrado. Foi um período no qual eu me debrucei aí sobre as obras do Marx, eu li várias das obras dele.
E essa daqui, ela é bem antiga, ela é de 1978. Ela tá até super amarelada, assim, se vocês olharem aqui a lateral, tá bem amareladinho, mas eu tenho aqui diversas anotações que eu fiz enquanto eu tava lendo, então por isso que também eu não me desfaço dessa edição. A próxima pergunta é: um livro que marcou a sua vida? Bom, eu tenho diversos livros que me marcaram, poderia fazer até um vídeo só sobre isso, mas como aqui o tema são livros antigos, eu imagino que a pergunta então se refira ao livro mais antigo que eu li e que eu lembro que me marcou, né? O livro que eu li há mais tempo e que me marcou até hoje em dia. E esse livro é o Diário de Anne Frank. Eu poderia colocar aqui também o Meu Pé de Laranja Lima, que eu acho que eu li antes do Diário de Anne Frank e que me marcou muito. Então ficam esses dois livros, o Meu Pé de Laranja Lima e o Diário de Anne Frank. Esse livro aqui eu li quando eu tinha, eu acho que mais ou menos 12 anos, 11 anos por aí, eu não me lembro direito. Eu chorei muito e eu me sentia como a Anne, porque assim, eu era adolescente, então eu conseguia imaginar tudo aquilo que ela narrava ali. Eu me senti realmente vivendo tudo isso com a Anne e eu imaginava o desespero dela. Eu fiquei muito triste, né, no final desse livro, quando eu soube que a Anne morreu. É, enfim, gente, isso não é nenhum spoiler, isso é um fato, né, histórico. Mas é um livro, assim, que se você não conhece ainda, vale muito a pena ler. E eu fiz a releitura ano passado, por isso que ele tá aqui todo marcadinho. Vocês podem ver que eu marquei uma quantidade imensa de páginas, porque tem trechos fantásticos aqui nesse livro, que foi escrito por uma menina tão nova e tão madura ao mesmo tempo. Essa não é a edição que eu li pela primeira vez, obviamente, né? Na época eu emprestei numa biblioteca. E esse aqui também não é meu, é de um amigo, ele tá emprestado, coloquei os tags aqui, depois vou tirar tudo para devolver. Mas enfim, é um livro que me marcou demais na época da leitura e que mesmo no ano passado, quando eu fiz a releitura, me emocionou novamente. A próxima pergunta é: o primeiro clássico que você leu? E eu vou colocar aqui então O Pequeno Príncipe. Quando eu li pela primeira vez, também foi num livro emprestado da biblioteca da minha cidade. Mas hoje em dia eu comprei essa edição aqui muito fofa, eu acho uma gracinha, deixo aqui na minha estante. E, enfim, esse foi o primeiro clássico que eu li, assim, bem novinha, não tenho ideia quantos anos eu tinha, mas eu comecei a ler esses livros com 6 anos, por aí. Eu devo ter lido esse com 7 anos, então não tem como, né, fazer outra escolha a não ser esse aqui. Bom, na próxima pergunta, que é o primeiro calhamaço que você leu, eu fiquei um pouco em dúvida, assim, para responder, porque quando eu era mais nova, eu não lia tanto os calhamaços. Mas eu vou responder com um livro que, na época, eu considerei um calhamaço, porque eu era uma criança. E esse livro é Poliana, eu não tenho ele aqui, mas vou deixar a capinha aqui para vocês verem. E eu pesquisei, a edição atual dele tem mais ou menos 180 páginas. Então, assim, não é um calhamaço. Mas para uma criança, né, eu acho que eu fiz essa leitura aí quando eu tava na segunda série, sei lá, eu tinha uns 8 anos, 9 anos por aí. Eu era bem nova, então pra mim, na época, foi um calhamaço. Por isso que eu tô colocando ele aqui nessa categoria. E aí depois nós temos duas perguntas que eu não entendi muito bem qual a relação com o tema da tag, então eu não vou responder elas. A primeira seria um livro que você leu, mas não gostou da adaptação, e a segunda, um livro que você não conseguiu parar de ler. Não tem muito sentido eu responder a segunda, porque se eu for pensar nos livros antigos, quando eu era pequena, eu lia muito rápido, então todos os livros que eu lia era assim, coisa de 1 ou 2 dias, né? À tarde eu ficava lendo um tempão, e às vezes eu pegava, a não ser assim, livros maiores, como o da Poliana que eu acabei de falar, que aí eu levava uma semana, mas todos os livros eu ia na biblioteca, pegava vários, ficava uma semana com eles e devolvia na outra. Então eu lia todos muito rápidos, né? E eu não conseguia parar de ler porque eu gostava mesmo. Então não faz muito sentido para mim responder essa pergunta com livros antigos. E aí depois a gente tem um livro que sobreviveu à releitura. E esse livro, gente, é Dom Casmurro, que é um amor, assim, na minha vida. Eu acho esse livro fantástico, eu amo demais. Eu fiz essa leitura, não me lembro direito se eu tava na 8ª série ou se eu tava no ensino médio. Mas enfim, faz bastante tempo. E ano passado eu reli esse livro e assim, continua maravilhoso. Então esse livro com certeza sobreviveu à releitura. Eu amo, amo, amo. Eu acho assim, o começo da história deles muito linda. E depois, enfim, né, o Bentinho cresce e vira assim um chato.
mas o começo eu acho muito lindo e a escrita, né, do Machado de Assis, a maneira como ele consegue envolver a gente, enfim, tudo nesse livro aqui me fascina, eu amo demais. A próxima pergunta é um livro que vale a pena reler. Esse livro, gente, coloquei aqui A Relíquia do Eça de Queiroz, que o meu tá super velhinho. Esse livro era da minha tia. Ele era da coleção, não sei se vocês lembram, ó, Biblioteca Folha. Ele vinha junto com o jornal, né? Você pagava um valor a mais e retirava ele na banca. E ele já tá assim, ó, coitado, destruído. As páginas são só coladas, então elas acabam mesmo com o tempo soltando. E eu li esse livro mais ou menos na mesma época que eu li Dom Casmurro, né? Eu comecei na 8ª série e durante o ensino médio todo eu li, assim, muitos clássicos da literatura brasileira. Esse foi um deles e eu me lembro de ter gostado muito, eu achei uma história divertida. Lembro, assim, de ter dado risada mesmo, me divertido ali com as situações na qual o personagem se coloca aqui. E vale a pena fazer a releitura. Em algum momento ainda vou comprar uma edição mais novinha e reler este livro. E a última pergunta, um livro que você leu, mas não entendeu tudo. Bom, esse livro eu coloquei aqui, Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare, porque essa leitura, gente, eu nem me lembro, eu acho que deve ter sido assim, na sexta, não tem aqui, ó, na 5ª série, tá marcado aqui. A gente fez a leitura quando eu estava na 5ª série. Eu era super novinha e eu imagino que se eu fizesse a releitura hoje, ela teria um outro sentido, né? Na época eu compreendi assim a essência do livro, mas eu acredito que tenham aí muitos elementos no livro que uma criança de 5ª série acaba deixando passar e não compreende, né, a profundidade aí das obras do Shakespeare. Então, em algum momento ainda pretendo fazer não só a releitura desse livro, como de diversos outros que eu li nessa época e que eu acho que hoje seriam muito melhor aproveitados. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da tag. Eu vou colocar as perguntas aqui embaixo, caso você deseje responder também. Então, elas estão na descrição do vídeo. E coloque aqui nos comentários quais seriam as suas respostas para essas perguntas. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Não esqueçam de curtir, de compartilhar com seus amigos que também gostam de ler. Se você não é inscrito ainda, se inscreva aqui no canal. É isso então, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo.